Aí. O meu nome é Lilian, eu sou educadora, né, como todos nós, e já há muitos gestora educacional, praticamente desde o início da minha carreira profissional, eu atuo como gestora educacional, e sou analista de políticas públicas em educação, cultura e direitos humanos. E nesse projeto eu sou a consultora sênior, a assessora que apoia a Helena e a Alícia. Vocês me verão menos nos atendimentos individuais e me verão mais nos encontros coletivos, mas quando for necessário, né, vou estar junto também com a Helena e a Alícia, sempre que necessário, principalmente para que a gente possa definir assim, juntos aquelas questões que precisam de muitas cabeças juntas para encontrar solução. O objetivo desse encontro de hoje, é claro que é um encontro formativo, por isso que esse encontro mensal é importante que a equipe da secretaria venha para esse encontro mensal também, não só o secretário, porque a proposta do encontro mensal é que nós possamos, num bloco só, e esse é o momento de colaboração, gente, 14 municípios fizeram uma contratação coletiva. Eu sempre falo para a Lenita que a Câmara Técnica de Educação da Anvapa, e aí eu posso dizer para vocês, com base na minha experiência aí pelo Brasil afora, nos últimos 4 anos, nós atendemos cerca de 200 municípios e 9 consórcios, e eu posso dizer para vocês que a Anvapa, a Câmara Técnica da Anvapa, desenvolveu uma expertise de colaboração que pode ser replicada, inclusive deve ser replicada, deve ser levada como experiência, porque normalmente os consórcios, eles fazem compras coletivas de produtos, né, e a Anvapa conseguiu avançar e amadurecer a colaboração a tal ponto que consegue fazer contratações de serviço. Por que é um amadurecimento do consórcio, a contratação de serviços coletivamente? Além do fato que derruba o valor do serviço em mais de 60%, para contratar serviços coletivamente, demanda uma colaboração muito grande, né? Demanda isso que a gente está tendo aqui agora, montar o cronograma juntos, integrar juntas as ações e aprofundar o diálogo da reunião. Então, eu quero mais uma vez falar, dar os meus parabéns para a Câmara Técnica da Anvapa, como que a Câmara Técnica avançou. O ano passado, a construção que vocês fizeram do guia da educação na perspectiva inclusiva, eu tenho falado aí pelo Brasil afora, de como vocês construíram juntos o guia na perspectiva da educação, o guia da educação na perspectiva inclusiva, e como isso foi feito de maneira colaborativa. Então, queria deixar aqui meus parabéns por esse processo de amadurecimento da Câmara Técnica. A Câmara Técnica de Educação da Anvapa Educa tem muito aí para deixar de exemplo de aprendizagem para os outros consórcios no mundo, do Brasil afora. Bom, isso posto, o tema desse mês, Helena, pode passar? Eu acho que a Alícia chegou, a Alícia conseguiu chegar. Só um detalhe, gente, a Alícia está longe de casa, ela está lá nas Minas Gerais, fazendo um atendimento. Bom dia, Alícia. Bom dia a todos e todas. Me atrasei aqui, desculpem. Imagina, ela está fazendo um atendimento lá nas Minas Gerais, uma implementação de material de educação infantil, mas ela vai estar conosco aqui também, né, Alícia? Você vai estar conosco aqui o processo todo. Bom, o tema desse mês que vocês priorizaram, e Helena, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que 90% dos municípios priorizaram educação integral para esse primeiro mês, né? Me corrija, nos planos de trabalho. Sim, sim. E isso, 90%. Acho que quase 100%, só não é 100%, porque ainda falta, acho que 1
ou 2 municípios para pactuar o plano de trabalho. E não é à toa, né, gente? Vocês estão aí envolvidos no olho do furacão da implementação da política e assoviando e chupando cana e bebendo café ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que tem que prestar contas, tem que monitorar, tem que observar como gastar o dinheiro, mas também tem que ver um lado fundamental, que é o lado pedagógico, tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora, porque Secretaria de Educação é assim, né? A gente não tem tempo para... Tudo acontece ao mesmo tempo, a gente não consegue segmentar, vai tocando ao mesmo tempo. E aí eu peguei, a Helena e a Alicia compilaram as principais dúvidas que vocês manifestaram sobre educação integral, e nós, eu, Helena e a Alicia, a gente, nesse momento exato, inclusive estamos finalizando, né? Nós estamos finalizando uma consultoria para o MEC e para o Itaú Social, na construção do material para a implementação do programa de ET, ou ETI, se vocês preferirem, né? ET ou ETI. E por conta dessa construção que a gente está fazendo nos últimos 4 meses, que é um material muito prático de implementação, com foco no apoio aos estados e aos municípios, nós recebemos um volume muito grande de dúvidas do Brasil inteiro, né, sobre o que é que está pegando na educação integral, de uma maneira geral. Com base nisso, nós montamos uma prosa hoje com vocês muito prática e pouco teórica, tá? A proposta é claro, aqui a gente vai, talvez a única mais teórica seja esse slide, daqui para frente a gente vai falar de prática mesmo. E vamos tentar chegar num nível de apoiar vocês de maneira coletiva na implementação, né, da política de tempo integral. Bom, vamos começar pensando um pouquinho no aspecto formativo. Por incrível que pareça, acreditem, nós ainda encontramos, gestores não, porque os gestores estão afiadíssimos por conta da implementação da política, mas nós ainda encontramos muitos profissionais da educação que não compreendem a diferença entre o que é educação integral e o que é tempo integral. E já começamos dizendo que a formação nessa área, formação em serviço nessa área, é ponto estruturante para que vocês tenham sucesso na implementação da política no município de vocês. Porque o que a gente tem visto uma política muito bem elaborada nos municípios, mas na hora de implementar esbarra nas dificuldades dos profissionais de educação e gestores escolares na implementação dessa política, porque eles são os implementadores dessa política, e para colocar em prática o conceito de educação integral, mas também a estratégia de tempo integral, que é o que a gente vai falar um pouco aqui, diferenciar as duas coisas. Bom, então aqui é só um lembrete, gente, porque vocês já sabem isso de cor e salteado e reco-reco, né? Que educação integral, ela está aí para a gente desde o Anísio Teixeira, né? Nós estamos falando em educação integral, gente, faz 70, 80 anos que nós estamos falando de educação integral, que a educação não pode ser segmentada, que ela não pode ser fragmentada e que precisa considerar os aspectos socioemocionais, intelectuais, culturais e físicos. Só que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Embora a gente fale em educação integral há mais de 8 décadas, nós continuamos supervalorizando o aspecto intelectual e cognitivo e desvalorizando os aspectos socioemocionais, culturais, principalmente. Conclusão, nós estamos formando gerações e gerações com hipertrofia cognitiva
e gerações com hipotrofia socioemocional, com dificuldade para viver no mundo. O que adianta eu ser super inteligente e ter milhões de conhecimento na minha cabeça se eu não consigo aplicar isso, se eu não tenho socioemocional suficiente para aplicar na minha vida? Nossos alunos estão chegando no mercado de trabalho e não estão conseguindo ter competências socioemocionais e relacionais para tocar o projeto de vida deles. Ou seja, nós estamos falhando. Ah, mas o pai também está falhando. Tudo bem, gente, mas aqui a gente está falando de escola. Aqui a gente está falando de educação pública. Nós estamos falhando. E a educação integral, ela volta com força para dizer o seguinte: é preciso articular o intelectual, cognitivo, físico, emocional, social e cultural. Ou nós teremos gerações doentes, adoentadas, cada vez mais. Então, a articulação, na prática, a educação do currículo, a educação com currículo integral e integrado, ele parte do princípio, aqui tem uma imagem que eu gosto muito do Centro de Referências da Educação Integral. Aqui o colorido, esse círculo colorido mostra a escola. Quem que está no centro do círculo? Um ser humano chamado aluno. A aprendizagem desse ser humano chamado aluno, mas só a gente fala muito de aprendizagem, né, gente, na escola. Só que a gente esquece de falar de um negócio fundamental. Não há aprendizagem se não houver bem-estar. Então, é bem-estar e aprendizagem no centro dos processos da escola, porque o bem-estar inclui a saúde física, a saúde socioemocional, as competências relacionais e os aspectos culturais. Do quê? Aqui do lado esquerdo, do lado direito em cinza, do mundo em que ele vive. A escola não está separada do mundo. Olha aqui esse círculo, ó, ela está dentro do mundo. Aqui no centro, está vendo a escola? Então, como é que a tua cidade está dentro do currículo? Como é que o mundo de hoje está dentro do currículo? Então, eu estou fazendo essa provocação inicial, gente, porque eu posso dizer para vocês, com certeza, dos municípios que a gente está acompanhando pelo mundo afora, infelizmente, pode passar, Helena, a estratégia do tempo integral está sendo implementada para oferecer mais do mesmo. Mais do mesmo. Posso dizer isso com certeza. Eu devo ter aqui mais de 30 exemplos de matrizes curriculares de tempo integral que municípios me enviaram, e delas 70% está aplicando mais do mesmo. Pegou o modelo antigo e está replicando o modelo antigo numa jornada de 7 horas. Então, qual é a diferença entre educação integral e tempo integral? Educação integral é concepção de educação. Ela vai lá para o projeto político-pedagógico em todas as escolas. Aquela que tem tempo integral e a que não tem tempo integral. Aqui é jornada regular, ou jornada parcial, se vocês preferirem chamar, né? Mas a concepção de educação integral está lá em 100% dos PPPs. Eu me lembro, ano passado, os 10 municípios que nós trabalhamos, muitos estão aqui, eu estou vendo a Kelly aqui, estou vendo... Quem mais, gente? Deixa eu ver. Estou vendo o Fernando aqui, é que está pequenininho, não estou conseguindo enxergar. Uma das coisas que a gente discutiu foi exatamente isso, a perspectiva da educação integral e do território educativo foi para dentro de todos os PPPs, não só daqueles que tinham jornada em tempo integral. Ah, então o que é o tempo integral? Tempo integral é estratégia. Estratégia, tá? O que significa isso, gente? Estratégia. Olha, nós chegamos à conclusão que para conseguirmos ofertar uma educação integral que contemple todas as dimensões dos seres humanos, nós precisamos
de mais tempo na escola. O mais tempo na escola é uma estratégia de gestão integrada. Uma estratégia que foi adotada pelo governo federal, e a gente vai falar da política de ET, e está sendo adotada pelos municípios, alguns deles, desde a época do Mais Educação. Lembra do Mais Educação? Então, alguns estão adotando a estratégia de tempo integral desde a época do Mais Educação, e outros, a maioria, no estado de São Paulo, a maioria esmagadora, e pelo Brasil afora também. A gente acompanha o monitoramento junto com o MEC, nesse projeto que a gente está fazendo com o MEC, e a maioria aderiu à expansão das matrículas de tempo integral nesse programa novo do governo federal, para expandir a estratégia. O que significa isso? A crença de que ampliar a jornada é uma boa estratégia para melhorar a qualidade de ensino. Ok? Por que eu estou fixando muito isso, gente? Porque na hora que vocês forem elaborar a política, isso tem que estar claro, e na hora que vocês forem dar a formação para os gestores escolares e para o corpo docente, isso também tem que estar claro. Que educação integral é concepção de educação e tempo integral é estratégia de gestão educacional. Certo? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho dessa estratégia. E depois, a gente trouxe alguns exemplos aqui de como articular a concepção com a estratégia. Porque qual é o pulo do gato? É pegar a concepção de educação integral e articular com a estratégia de tempo integral. Esse vai ser o pulo do gato que a gente vai discutir aqui hoje. Bom, no tempo integral, como estratégia para oferta, certo? Então, a gente está falando de estratégia de oferta. E a oferta é uma das dimensões. A gente trabalha com duas grandes dimensões dentro da gestão educacional: oferta e demanda, certo? Na oferta é que está a estratégia do tempo integral. E na demanda é compreender como é que essa estratégia está chegando para os alunos, chegando para as famílias, compreender como ela se relaciona com o processo de ensino-aprendizagem. Tá bom? Principalmente aprendizagem, né? Bom, o que significa o tempo escolar integral? Tá? Tempo escolar integral. Nós estamos falando de, no mínimo, 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Aqui já vou responder uma pergunta que todo mundo faz, pelo Brasil afora. Pode ser mais? Pode. Pode ser mais. Pode ser mais. Pode ser menos? Não caracteriza a jornada em tempo integral. Tá? Por quê? Porque tem legislação sobre isso que já define essa carga horária mínima. Então, não pode ser 34. Tem que ser 35. É o mínimo, mas pode ser mais. Tá? E aí, gente, começando a integrar tempo integral enquanto estratégia com educação integral enquanto concepção de educação, não basta, que é o que a gente tem visto, gente. A gente abre, a gente vai conversar. Eu tive a semana passada no Tocantins, fechando uma matriz. Aí eu falei, ok, me mostre a matriz de tempo integral de vocês. Eles me mostraram o horário semanal. Tá? O horário semanal é subproduto da matriz, mas não é a matriz. Eu sei que isso está claro para vocês. Aqui no estado de São Paulo, isso é mais tranquilo. Não em todo o estado de São Paulo. Vocês são aí da Anvapa, bastante amadurecidos nesse sentido. Mas aí eu estou trabalhando agora com municípios do Pará e do Tocantins, a gente vê que isso não está muito claro em muitas regiões do Brasil. Tá? O que significa isso? Quando eu adoto a educação integral como concepção de educação e tempo integral como estratégia, eu reconfiguro as sequências pedagógicas. Eu faço uma reconfiguração global das sequências pedagógicas. Eu quebro o modelo de sequenciamento. Eu crio momentos de estudo, de convivência, de criação e inovação, porque a criatividade é fundamental
o incentivo à criatividade, de descanso, de alimentação e de lazer, reconfigurando essas sequências pedagógicas num processo de intencionalidade pedagógica integral. Vou dar um exemplo claro para vocês. O intervalo. O intervalo, aqui eu já respondo uma pergunta. O intervalo pode contar como carga horária? Pode, desde que o intervalo tenha um responsável, um profissional de educação responsável pelo intervalo, e que o intervalo seja, por exemplo, um espaço para desenvolver competências socioemocionais e relacionais. Então, como é que eu transformo o intervalo num ambiente de aprendizagem integral? Que o intervalo seja um ambiente de encontros, de construção socioemocional, de conhecimento e reconhecimento das diferenças, mediados por um plano e acompanhados por profissionais da educação. Então, o intervalo tem que ter intencionalidade, não basta soltar os meninos lá e as meninas lá no pátio, né, e deixar eles lá à vontade. Claro, tem um momento livre, eles vão ficar livres, mas por trás tem que ter uma intencionalidade. Para dar um exemplo, tá, gente, dessa integralidade, né, dentro de espaços usualmente pouco considerados nas práticas pedagógicas como espaço de intervalo e espaço de descanso, né? Bom, Alice, Helena, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Bom, nesse sentido, como que eu implemento a estratégia de tempo integral dentro da escola? Dentro da minha rede, né? E das unidades escolares que têm o tempo integral. Eu articulo, na hora de montar a matriz, a gente trouxe aqui, eu, Alicia e Helena, trouxemos para vocês aqui 2 modelos. A gente fez um estudo aqui, e com base nas experiências que a gente está vendo, a gente trouxe 2 exemplos hipotéticos. A gente construiu, como se a gente fosse mesmo construir do zero, uma matriz para a educação infantil e para o ensino fundamental. Para vocês entenderem um pouco isso na prática, o que a gente está querendo dizer. Mas os momentos de aprendizagem da formação geral básica da BNCC, eles precisam estar articulados com projetos interdisciplinares, com atividades culturais e práticas corporais de desenvolvimento socioemocional. Não dá... eu fui visitar uma escola no município do Pará, no mês passado, que o que ela pegou? Ela pegou, na hora de montar a matriz de tempo integral, ela pegou o turno da tarde e o turno da manhã, juntou os 2 num turno só. No turno da manhã ficou a formação geral básica da BNCC e no turno da tarde ficou a oficina. Eu vou perguntar para vocês, isso é concepção de educação integral? Vocês vão responder para mim melhor do que eu, vocês são educadores experientes. É a manutenção da concepção de contraturno e segmentação. Não é? Ou eu estou enganado? Vocês são muito mais experientes que eu. Essa escola, o que fez? Manteve o modelo antigo e inseriu oficinas à tarde. Ai, Lilian, mas é o que deu para fazer agora. Ok, é o que deu para fazer agora, porque está correndo, não deu tempo, tive que fazer tudo de uma hora para outra, mas vamos programar a superação desse contraturno aos poucos. Né? Vamos pôr metas. Não tem problema ter montado desse jeito, gente. Está errado? Nem errado, nem certo, né? Só não está dentro da concepção da educação integral, mas está atendendo a estratégia de tempo integral. Olha a diferença, tá? Vamos planejar para os próximos anos a superação desse contraturno. Vamos integrar momentos sentado na cadeira, com momentos na sala de música, com momentos jogando xadrez e aprendendo matemática jogando xadrez ao mesmo tempo, na quadra, por exemplo. Né? Vamos movimentar e integrar essa grade, alternando esses momentos de convivência, de criação e de estudo. Né? E aí, nesse caso, gente,
nós não temos só os componentes curriculares, porque a gente tem lá um percentual que é a formação geral básica dos componentes curriculares do ensino fundamental e dos campos de experiência na educação infantil, mas nós temos que definir, enquanto política pública, qual será o percentual da parte diversificada. Depois eu vou querer ouvir vocês. Qual é o percentual do currículo de vocês, da formação geral básica, e qual o percentual que vocês estão praticando a parte diversificada? Para quê? Para que a gente possa entender, dentro dessa divisão, se a gente não está oferecendo mais do mesmo na jornada de tempo integral. E dentro da parte diversificada, nós temos que considerar o currículo local. Quais são as especificidades do teu município e da tua região consideradas dentro da parte diversificada? Para que a gente possa oferecer projetos de convivência, rodas de assembleia, estudo orientado, tudo isso priorizando quem precisa mais primeiro. Eu implantei 10 matrículas de tempo integral numa escola. De quem serão essas 10 matrículas de tempo integral nessa escola? Quem está precisando mais em termos de aprendizagem, quem, dentro da perspectiva da equidade, tem menos condições de avançar. Não tem alimentação em casa, por exemplo, então você vai oferecer alimentação para que ele fique, o lanche, para favorecer que o aprendizado dele, ele recomponha as aprendizagens dele. Você vai usar essa estratégia de tempo integral para quem precisa mais. Se você conseguiu implantar só 10 matrículas na escola, essas 10 têm que ser para quem precisa mais. E aí vai no convencimento da demanda, né, gente? Tem que explicar para o pai. Porque normalmente essa criança também é aquela criança que trabalha em casa e ajuda o pai. Aí o que acontece? O pai não quer liberar a criança, concorda? Para ficar no tempo integral. Porque tem que ajudar a cuidar dos irmãozinhos, tem que ajudar a trabalhar na roça. E às vezes ele vai dizer, não quero tempo integral. Por quê? Porque aí tem que tirar o filho de uma condição necessária de auxílio na família. Então, envolve muito diálogo com a demanda. Envolve muito diálogo com as famílias. Pode passar, Helena. Bom, gente, agora vamos falar, a gente falou de tempo, não falamos? Agora vamos falar de espaço. E esse é outro problema que a gente está vendo pelo Brasil afora. As escolas implantam o tempo integral como estratégia, mas não têm os espaços internos adaptados para o tempo integral. Isso é a realidade, não sei se é a realidade de vocês também. Por quê? Porque o programa nos atropelou. Vocês concordam que o programa nos atropelou? Foi tudo na correria? E por conta de ser tudo na correria, vamos combinar que as redes não estavam preparadas. Gente, é normal. Então, o que a gente tem hoje dentro do espaço interno da escola? Nós temos escola que não tem quadra. Nós temos escola de educação infantil que não tem espaço externo para as vivências e o movimento dos alunos na área externa, que não tem parquinho, tá? O que precisa fazer? Precisa fazer um planejamento desses espaços internos para que essa escola integral, hoje, que implantou o programa, é o que é possível. Vamos pensar assim, hoje, pelo Brasil afora, nós temos escolas possíveis. Aquilo que é possível fazer hoje. Mas o que eu posso fazer melhor o ano que vem, ou daqui 4 anos? Eu posso programar a melhoria dos espaços na escola para ressignificar os espaços da escola? Gente, o convite é para ressignificar a sala de aula. Eu falei de exemplos negativos, eu vou falar de um exemplo positivo. Eu fui visitar uma escola que ressignificou o espaço da quadra. E eu me emocionei, eu chorei quando eu fui ver a ressignificação do espaço da quadra, que é usada para esportes também, mas é usada para inúmeras outras atividades ao longo do dia de caráter educativo. E é uma quadra simplesinha.
Mas a forma como a quadra foi integrada e ressignificada me emocionou. O jardim dessa escola que eu fui visitar se tornou espaço de sala de aula. Então, essa ressignificação envolve a gestão educacional e a gestão escolar, olhar para os espaços das suas unidades escolares e entender como replanejar. O convite, gente, é replanejar os espaços escolares. E aí depois a gente pode trocar com vocês exemplos do que a gente tem visto que tem dado certo e o que não tem dado certo também. Por exemplo, escolas que não têm quadra para implementar o tempo integral, fazendo parceria com quem? Com a Secretaria de Esportes. E usando a quadra da Secretaria de Esportes para as atividades. Isso é intersetorialidade, está dando, a educação integral tem incentivado isso, está dando muito certo. Em algumas regiões está dando muito certo. É importante que, ao pensar a matriz curricular de vocês, lembrar de 3 elementos básicos, gente, da aprendizagem. Circulação, movimento, vamos chamar de movimento, né? Não estagnação, aquela coisa, estou sempre na carteira todo dia, das 7 horas da manhã às 3 horas da tarde. Nós fomos visitar uma experiência no Rio de Janeiro, a gente está fazendo um projeto no Rio de Janeiro com municípios do interior do Rio de Janeiro, 6 municípios. E a gente viu um exemplo em que o aluno do Ensino Fundamental 2, na grade da escola, batendo a grade da escola, dizendo assim, eu quero sair daqui, me deixa sair daqui, eu não quero ficar o dia inteiro da escola. Quando a gente foi conhecer, o aluno ficava a maior parte do dia sentado na sala de aula. Se fosse eu, também estava chacoalhando as grades para sair, concorda? Vocês também não estavam? Né? Com certeza, eu estava chacoalhando a grade, tentando pular o muro. Né? Outro exemplo que a gente viu, a baixa frequência, para quem implantou o período da tarde, oficinas, de manhã a formação geral básica e à tarde a parte diversificada com oficina, a queda na frequência dos alunos no período da tarde. Nossa, como assim? De manhã é obrigado, à tarde não é, então eu vou quando eu posso. E a frequência cai. Né? Em compensação, a gente viu modelos que implementou integrado a formação geral básica e a parte diversificada ao longo do dia todo, e aí conseguiu, isso eu visitei uma escola, está fazendo 2 meses, ela zerou, gente, o abandono com a estratégia de tempo integral. Os alunos não querem sair. Eu conversei com os alunos falaram, a escola ficou sensacional depois que virou tempo integral. Mas eles tinham acabado de sair da aula de matemática e estavam naquela hora na aula de xadrez. E aí, sabe o que eles falaram para mim? Tia, por favor, você está atrapalhando nossa aula? Vaza. Eu saí vazada, porque eu estava atrapalhando. Eles estavam loucos na frente do tabuleiro de xadrez para implementar o que eles tinham aprendido na aula de matemática no tabuleiro de xadrez. Então, gente, circulação, convivência, experimentação. A educação baseada em problemas, a educação baseada em investigação, né, na criatividade, na descoberta. Para isso, tem que organizar os espaços e os tempos de experiência do aluno dentro da aula. O que eu vou ter? Eu vou ter sala de aula? Sala de aula é um espaço. Essa sala de aula vai ser usada para quê? Ela vai ser usada só para ter a formação geral básica. A formação geral básica vai ser feita obrigatoriamente só na configuração de fileiras em carteiras. Vamos olhar para essa configuração das fileiras das carteiras, né? Que é uma perspectiva da organização dos espaços. Isso eu falei dos espaços internos, ok? Então, o convite que eu estou fazendo para vocês nos espaços internos, e, gente, dá para fazer, porque a gente tem visto exemplos que é possível fazer. Se não tem dinheiro para construir agora, não tem dinheiro para ampliar agora, é possível fazer coisas muito legais com os espaços que já existem.
Convida um profissional parceiro da secretaria da área de arquitetura para olhar e ajudar você no design interno da escola, na reconfiguração interna da escola. Um olhar de um profissional que trabalha com design. Às vezes, porque a gente veio da educação, gente, a gente não sabe pensar muito essas coisas, a gente não manja muito disso. Estou falando por mim, eu sei botar uma cadeira e uma carteira para eu sentar. Mas reconfigurar espaços criativos, eu já não tenho essa canja. Então, vamos chamar, vamos ver, tem um arquiteto que é parceiro, um design de interiores que é parceiro, chama para dar uma olhada na escola, como é que a gente pode fazer melhor com o que nós já temos, esse espaço interno. Esse exemplo que eu estou dando do arquiteto é um exemplo real, viu, gente, que eu estou dando para vocês. Um gestor escolar convidou um pai que era arquiteto, para visitar a escola e dar sugestões de como reconfigurar os espaços internos para auxiliar na melhoria da oferta da educação em tempo integral. Foi parceria com a comunidade. Né? E os espaços externos? Gente, a matriz curricular de vocês, dos municípios de vocês, tem que olhar para os espaços externos também. Gente, é tempo e espaço. Organizar tempos e organizar espaços para que a aprendizagem seja significativa. A gente está falando de aprendizagem significativa. O ano passado a gente fez, os 10 municípios que fizeram PPP já avançaram nisso. Foram lá, fizeram um diagnóstico do território, levantaram os potenciais educativos do território, mapearam isso. Qual é o próximo passo? Trazer isso para dentro do currículo da escola e pensar como esses espaços podem ser utilizados como espaços educativos. Centros culturais, biblioteca, praça, museu. Aqui eu dei só exemplo bom, ó, feira, mercado. Eu vou dar um exemplo de um município chamado Xambioá. Tem uma escola em Xambioá que é dentro do lixão do município. Na porta do lixão. As escolas passam os alunos passam pelo lixão para chegar na escola. O lixão virou matéria, disciplina mesmo, projeto dentro da escola. Em várias disciplinas. Eles vivem dentro do lixão, eu vou ignorar que o lixão existe? Eles passam dentro do lixão todo dia. É horrível, gente. Eu fui lá ver, é horrível. Vai ignorar? Vai fingir que não existe para a gente viver dentro da escola no mundo de Bob? Não. Então, eles trouxeram um lixão para dentro da escola em vários sentidos, desde os projetos ambientais, até matemática, até ciências, até pensar em como passar por dentro do lixão com segurança para chegar dentro da escola. Isso é pensar os espaços externos dentro da perspectiva da educação integral enquanto concepção de educação. Né? Então, olhem para os seus espaços, mapeiem o território que vai se transformar educativo em território educativo no momento em que os potenciais do território forem para dentro do currículo. Isso é currículo local, gente. Vocês já estão praticando, quem já está fazendo isso, já está praticando o currículo local. De maneira real, vocês já estão fazendo isso, ok? Pode passar, vocês podem me interromper, viu, gente? Agora vamos falar de matriz? Eita, que essa é uma questão delicada, né, Alicia? É uma questão delicada. Muito para todo mundo, então todo mundo tem que prestar bastante atenção. Eita, que falar de matriz é delicado. Para mim, para a Alice aqui, para a Helena, foi o módulo do MEC que deu mais trabalho para a gente, né, Alice e Helena? Porque os articuladores da Renapet não entendiam isso, enfim. Então, vamos parar um pouquinho aqui e falar. Gente, vocês não têm o currículo local, ok? Vocês têm o currículo, vocês aderiram ao currículo estadual. Está pacificado para vocês a diferença entre currículo e matriz. Se não tiver pacificado, a gente discute aqui a diferença, tá? Mas tirem dúvidas, levantem a mão. Lília, acho que é importante. Era importante discutir os dois conceitos. Então, vamos lá.
mesmo que rapidinho, porque depois, gente, tudo isso a gente pode aprofundar nas especificidades do município. Aí a Helena e a Alicia vão para as reuniões de vocês e discutem na especificidade do município. Pessoal, o currículo é um conjunto de conhecimentos que engloba a formação integral do aluno. Imaginem que as diretrizes, as DCNs, as diretrizes curriculares nacionais são a caixa maior. Imaginem uma caixa grandona, onde estão as DCNs. Todo mundo conhece as DCNs, quem não conhece tem que reler. Dentro da caixa das DCNs, foi colocada a caixa da BNCC, porque a BNCC veio para implementar as DCNs. As DCNs deixaram de valer, gente? Não, as DCNs não deixaram de valer. Elas continuam aí, são orientadoras da BNCC, certo? A BNCC, a base foi construída para implementar as DCNs, mas elas não deixaram de valer, elas estão aí. Dentro da caixa da BNCC, eu boto uma caixa um pouco menor, que é a caixa do currículo. O que é, então, o currículo? É um olhar para as DCNs e para a BNCC, para definir e priorizar qual é a formação geral básica e qual é a parte diversificada que vai ser implementada no Estado, na unidade federativa ou no município. Certo? Então, o currículo é de unidade federativa, é de Estado ou do município. Ah, mas e se for regional? Uai, gente, imagina, vocês aí são todos da região do Alto Vale do Paranapanema, que tem uma série de características que são similares. É possível construir um currículo regional? Com certeza é possível, por meio de colaboração intermunicipal, tá? Dentro da caixa do currículo, vem a caixa da matriz curricular, que organiza os tempos e os espaços nas unidades escolares. Eu posso ter uma matriz curricular para toda a minha rede? Não, não posso. Por quê? Porque na minha rede eu tenho educação infantil. Dentro de educação infantil eu tenho bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Eu posso fazer uma matriz só para elas todas? Não, porque são especificidades diferentes dentro da BNCC. Dentro da minha rede eu tenho pré-escola, dentro da minha rede eu tenho anos iniciais, dentro da minha rede eu tenho anos finais, tenho o EJA, tenho o AEE. Eu posso fazer uma matriz curricular única? Não. Todas as especificidades estão com diretrizes no currículo, no caso de vocês, um currículo estadual. As especificidades devem ser consideradas nas matrizes curriculares das unidades escolares, com especificação no PPP. Principalmente a parte diversificada. Ah, Lilian, mas eu posso fazer uma matriz curricular só para todos os anos iniciais da formação geral básica? Pode. Da formação geral básica, mas da parte diversificada não. Por quê? Concordam comigo que uma escola, uma unidade escolar de anos iniciais que está no lixão e outra escola de anos iniciais que está no centro da cidade tem realidades diferentes, territórios diferentes, e, portanto, a parte diversificada precisa ser diferenciada? Né? Então, a formação geral básica, ok, mas para a mesma etapa, ou para a mesma modalidade, mas a parte diversificada, não pode, gente, porque são realidades diferentes, né? Ah, mas pode ter diretrizes gerais que podem orientar os trabalhos? Claro, pode ter, isso deve... No caso de vocês que não tem currículo local, só tem o currículo estadual, e aí depois a Alicia vai falar um pouquinho quando ela entrar para falar, tem que estar alinhado ao currículo estadual enquanto vocês estão aderindo ao currículo estadual, mas ao elaborar o currículo local solta
as diretrizes das práticas pedagógicas e elaboração das matrizes curriculares por etapa, por modalidade. Tá bom? Então, mas aqui a gente vai falar de matriz curricular, então, nós estamos falando de escola. Então, quando a gente está falando de matriz curricular, nós estamos falando de escola, de unidade escolar. É preciso, e aí eu não estou falando de currículo, porque eu sei que vocês aderiram ao currículo paulista. Senão a gente estava falando antes de currículo local, ok? Porque o currículo local precisa ser revisado na perspectiva da educação integral. Mas vamos considerar aqui um nível mais prático que a matriz. A matriz curricular, ela precisa ser revista e ser alinhada ao currículo municipal ou ao currículo estadual e à BNCC. Mas o mais importante aí é que ela precisa ser revista na perspectiva da educação integral. Ela precisa ser revista nos tempos e nos espaços que vão ser ressignificados para a nova política de educação integral em tempo integral do município. A parte diversificada da BNCC precisa ser contextualizada com o potencial educativo dos territórios, com o território educativo. Para montar uma matriz curricular, é fundamental ter uma interlocução com outras secretarias de governo. Eu dei um exemplo da Secretaria de Governo da Saúde, mas eu vou dar um exemplo, da saúde não, do esporte, mas eu vou dar um exemplo prático para vocês de interlocução necessária para a construção da matriz com a saúde. Vocês já estudaram, saíram 2 leis super importantes no ano passado para a gestão municipal, a 14.811 e a 14.819. Quem não está por dentro, acho que vale a pena, Helena, você podia até depois colocar no chat, a 14.811 e a 14.819 de 2024. Elas foram lançadas em janeiro de 2024. A 14.811 ela está sendo chamada da lei de bullying e cyberbullying, mas ela é muito mais do que isso, gente. Ela é uma lei de combate a todas as formas de violência. Inclusive, ela é a base para a construção dos protocolos de antirracismo. Vocês responderam até o dia 14, acho que foi dia 14 que fechou aquele questionário o questionário do Novo Par, e aí tem lá a parte de equidade que vocês tinham que responder lá. Tem ações políticas antirracistas? Lembra dessa resposta que vocês tiveram que dar? Então, essa lei, ela aborda a questão da injúria racial, a questão do racismo, a questão do bullying, do cyberbullying, o combate a toda forma de violência. É preciso sentar com a Secretaria de Negócios Jurídicos do seu município e olhar para essa lei. Porque, inclusive, tem uma questão nessa lei que os municípios não estão ficando atentos. Antes tinha que pedir o atestado de antecedentes criminais só para o dirigente, o condutor do transporte escolar, lembra? Agora todos os profissionais da educação têm que ter, está lá na lei. Só que está todo mundo quietinho, ninguém está indo atrás. Daqui a pouco o Tribunal de Contas chega de uma hora para outra perguntando o que é que o secretário e o diretor escolar fizeram para implementar essa lei. Então, primeiro passo, faz uma interlocução, olha só, gente, tempo integral, interlocução, intersetorialidade na prática. Senta com o secretário de Negócios Jurídicos e fala sobre essa lei. Porque criminalizou o bullying e o cyberbullying, e as escolas não estão sabendo o que fazer com isso. Outro exemplo prático de interlocução com a Secretaria da Saúde. A Lei 14.819 de 2024, a Helena colocou aí no chat para vocês, ela mudou a configuração do PSE, do Programa Saúde na Escola. Ela trouxe ela reconfigura a formação do grupo de trabalho do PSE e os atendimentos do programa sócio, trazendo para dentro do PSE o atendimento socioemocional. Socioemocional não é uma das dimensões
da educação integral? Então, mas lá está dizendo que o PSE agora não é só vacina, não é só para ficar dando vacina, é para estender para atendimento socioemocional de professor, de aluno, de pais. Só que o secretário da Saúde não vai atrás do secretário da Educação para falar assim, secretário da Educação, olha que legal essa lei está falando que eu tenho que estender o atendimento socioemocional. O que o Tribunal de Contas está fazendo aqui no estado de São Paulo? Ao invés de bater na porta do secretário da Saúde, está batendo na porta do secretário de Educação sobre essa lei. Por quê? Porque ele sabe que o maior beneficiário vai ser a Secretaria de Educação, vai ser a rede. Então, para provocar o secretário de Educação a sentar com o secretário de Saúde e falar, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho que ofertar educação integral e a lei está falando que o PSE vai estender o atendimento socioemocional. E me diga aqui se algum município não está precisando para os seus professores de atendimento socioemocional. Me diga se tem algum município, se tiver, né, vai ser o primeiro. Eu vou me mudar, se vocês tiverem que não está precisando, eu vou me mudar para o município de vocês, porque está todo mundo ficando doido, né? Então, vamos aproveitar as oportunidades de interlocução. Encontros com a comunidade escolar para escuta e estruturação do documento da matriz curricular, gente. O parecer número 50 do TEA já fala que o PEI tem que ser construído com a família e com a comunidade, certo? O parecer número 50 já fala isso, porque é a perspectiva da educação integral. Ah, mas eu tenho que botar na matriz tudo o que eles quiserem? Não. Do mesmo jeito que no PEI, você não vai botar tudo que a família quer. Claro que não, gente. É ouvir a família, alinhar com a família, né? Deixar claro quais são os conceitos, o que é uma matriz curricular de uma escola, para o seu conselho escolar, para a sua PM, né? Gastar um pouco de tempo, gente, com o diálogo. Por fim, está feita a matriz? Vamos construir material de apoio para a formação dos docentes e implementação da matriz. E aí, gente, supervisão. Quem é supervisor aqui? Papel fundamental do supervisor de ensino, monitorar e avaliar o que está dando certo e o que não está dando certo na matriz. Matriz não foi escrita e não é escrita em pedra, gente. O que está dando certo a gente mantém, o que não está dando certo, o que a gente faz? Ajusta nos anos seguintes. Porque ninguém é obrigado a acertar de primeira, né? Vamos lá? Vamos para um exemplo, Helena? Ó, gente, é um exemplo fictício, tá? O que eu, Alicia e Helena fizemos? Por conta desse exercício que a gente está fazendo com a Renapet, da Educação Integral do MEC, a gente fez um exercício para eles de construção da matriz, que depois a gente acabou não usando, né, Alicia? Acabou não levando para o material, porque o material é bem curtinho. Pode falar, Alicia. Não, aqui está bem feito, né? E acho que aí materializa o que você explicou, né? Eu acho que vamos dar o exemplo. Mas, gente, lembrando, hein? Pelo amor de Deus, esse é um exemplo. Senão, se copiar e colar, vai contra tudo que eu falei até agora. O que eu e a Alice Helena fizemos? Pegamos a realidade de uma determinada região e estruturamos um exemplo de matriz em tempo integral na educação infantil e um exemplo de matriz em tempo integral no ensino fundamental. Então, vamos imaginar aqui, 35 horas, 7 horas por dia, 200 dias letivos. Isso dá 1.400 horas, certo? De jornada integral. Na educação infantil, a gente trabalha com componente curricular, gente? Não. A gente trabalha com campos de experiência, certo? Então, os campos... saiu ali o amplos de experiências, cortou um C, tá? Mas é campos de experiência. O eu e o outro e o nós, o corpo, os gestos e os movimentos, os traços, os sons e as cores, a escuta, falha e o pensamento, espaços, tempos, quantidades. E aí, eu já fiz adaptações. Percebe que eu já fiz adaptações aqui com a Alicia? Territórios educativos e práticas interativas, ó. Estudo orientado e brincar livre, que é a parte diversificada.
nada, a gente tem esse caminho. Ah, eu sou obrigada a botar, que nem você botou, território educativo e prática interativa? Não. Aí é que está a beleza da coisa. A parte diversificada é orientada dentro das especificidades de cada unidade escolar. Aí, quais são as atividades que a gente planejou aqui? Projeto de vida na infância, roda de conversa, protagonismo infantil, 5 horas ao longo da semana. Educação física lúdica, sim, e brincadeiras corporais, 5 horas ao longo da semana. Arte visuais, musicalização, 5 horas ao longo da semana. Rodas de leitura, tá? Com letramento lúdico, 7 horas. Jogos matemáticos, 5 horas. Projetos sobre a comunidade com saídas exploratórias e oficinas de sustentabilidade e cultura digital infantil. BNCC da computação. Cultura digital, né? Já tem que pensar nisso. 5 horas. Tempo de exploração livre e organização dos materiais e atividades autônomas, 3 horas. Minha carga horária semanal, eu organizei o tempo. Nas minhas observações, eu organizei o quê? Os espaços. Então, lá no eu, o outro, nós, eu vou ter espaços de escuta, de diálogo, eu vou ter rotina de cuidado. No corpo, gesto e movimento, eu vou usar os espaços livres da escola. Nos traços, sons e cores, eu vou usar a sala de arte e vou ter um espaço maker. Eu participei de uma premiação semana passada em São Paulo, que 5 escolas ganharam um espaço maker do Instituto Votorantim, do projeto do Instituto Votorantim. Ganharam o espaço maker e a consultora, aquela Bambambam do espaço maker, para ajudar a implantar. Então, eu inseri o espaço maker aqui como uma ideia. Esse é um exemplo, gente, de matriz em tempo integral em educação infantil. Veja, não é uma grade horária, não é um horário, concordam? É uma estruturação dos tempos e dos espaços alinhados à BNCC. Vamos ver como é que isso se implementa? Vai lá, Helena. O que eu usei de elemento estruturante nesse exemplo? Eu organizei os tempos em blocos flexíveis, intercalando movimentos de aprendizagem com... Saiu, Helena. Aí. Intercalando momentos de descanso, alimentação, porque agora eu vou montar o horário, certo? Próxima etapa, eu já montei a matriz, agora eu vou montar o horário. Nós vamos dar um exemplo para vocês aqui de horário. Para montar o horário, eu vou montar blocos flexíveis, eu vou pensar em alternar momentos de alimentação, movimento, exploração livre e convivência. No espaço, eu vou usar espaços internos e externos. Nas metodologias, eu optei por metodologia baseada em projeto, investigação, brincadeira, exploração ativa, roda de conversa e oficina. Isso tudo está dentro das diretrizes para a elaboração da matriz, ok? E na parte diversificada, nós incluímos a cultura digital, a sustentabilidade e educação ambiental. Por quê? Porque o exemplo da minha escola está no lixão. O exemplo. Eu imaginei ou no lixão ou num espaço de alta vulnerabilidade ambiental. Nós pensamos uma escola nesse espaço. Práticas de cultura local e desenvolvimento socioemocional. Como é que ficaria o horário dessa grade? Desculpe, como é que ficaria o horário dessa matriz? Pode passar, Helena. Exemplo de organização dos tempos diários, que é o horário, né, gente? Para chamar, a gente ainda chama de grade horária, porque eu e a Alice somos do tempo da delegacia de ensino. Então, delegacia tem delegado e escola tem grade horária. Agora, não é mais delegacia, né, Alice? E não é mais delegado, então não pode ser mais grade também, senão o aluno fica ali na grade, querendo sair, né? Brincadeira, gente, brincadeira. A matriz horária ou a organização dos tempos diários. Olha como a gente organizou essa escola. Entra às 7h30, meia hora de acolhida e brincadeira. No bloco 1, das 8 às 9h30, campos de experiência formalizados, né? Leitura, projeto de vida, matemática, lanchinho das 9h30 às 10h.
No bloco 2, rodas de conversa, estudos dirigidos e brincadeiras. Almoço, aí o almoço tem, eu não coloquei aqui para vocês o planejamento da hora do almoço e do descanso, mas tem uma intencionalidade pedagógica nesse exemplo que a gente fez na hora do almoço também. As crianças são motivadas a sentarem cada dia com grupos diferentes, para elas aprenderem a conviver com as diferenças, então tem rodízio, né, do lugar de sentar. O bloco 3, das 13 às 14h30, exploração do território, na área externa da calçada mesmo, quando não tem exploração muito longe, a própria área externa e experimentação. E o último bloco, artes, cultura digital, território e movimento, saída às 15h30. Esse é o nosso exemplo, tá? Agora vamos lá, Helena. Ok até aqui, gente? Vamos dar um exemplo para os anos iniciais agora? Tá? Passa mais um, Helena, que você colocou a parte diversificada primeiro. Vamos ver a parte geral primeiro. Eita, não entrou a parte geral, Helena. Ai, que dó. Não entrou a parte geral. Bom, eu tenho aqui, eu posso... Entrou só o slide da parte diversificada. Não, Mas então, fala, Lilian, fala. Espera aí um pouquinho, gente. Eu vou pegar aqui no meu eu tenho. Espera aí um pouquinho. Eu vou mandar para vocês, fiquem tranquilos, tá? Helena, tira um minutinho que eu vou compartilhar o meu aqui, que eu quero mostrar. Eu acho, talvez ele esteja fora de ordem também, nem olhei, né, Helena? Que às vezes está fora de ordem, né? Às vezes estava mais para frente. Vocês estão enxergando bem? Ó, um exemplo do ensino fundamental, anos iniciais, tá, gente? Eita, espera aí um pouquinho. Não tá. Só tá a matriz horária, não tá mesmo, Helena. Nem no meu. Só tá a parte diversificada. Eu devo ter apagado sem querer. Ai, depois eu mando para vocês, gente. Eu tenho, me desculpa. Pode voltar, Helena. Eu não vou ter mesmo. Sumiu o slide. Depois que eu vi que era o horário. Pode voltar a projetar. Depois eu mando para vocês. Pode ficar tranquila que eu tenho ele montado aqui em Word. E aí eu mando para vocês verem, tá bom? Mas aí eu vou contar para vocês como é que a gente fez a parte do ensino fundamental. A gente dividiu nas áreas de conhecimento, eu vou contar, já que eu não tenho slide aqui, vou contar para vocês. 1.400 horas, 35 horas semanais, com formação geral básica e parte diversificada. Na formação geral básica, que é o que não está no slide, que faltou, dividiu nas áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso, certo? As áreas de conhecimento. E as áreas de conhecimento, a gente foi desenvolvendo os componentes curriculares, definindo as cargas horárias semanais e as cargas horárias anuais. Vou dar um exemplo. Artes visuais, dança, teatro e música. 2 horas por semana, carga horária de 80 horas por ano. Então, a gente foi montando, assim, a parte, a formação geral básica. Na parte diversificada, que é essa que está aqui com vocês, nós focamos no alinhamento ao território educativo, a cultura local e o desenvolvimento integral. A gente dividiu em eixos temáticos as práticas pedagógicas, projeto de vida e desenvolvimento socioemocional, práticas experimentais interdisciplinares, cultura digital, território educativo e sustentabilidade, estudo orientado e tutoria. E aí, nos componentes da parte diversificada, porque isso a gente montou a partir dos temas contemporâneos transversais também, tá? E depois, se vocês quiserem, a Helena tem a lista dos temas contemporâneos transversais, Helena, aquela lista que você fez com a legislação na frente. Lembra aquele quadro que você fez? Monta para eles, para mandar para eles, para facilitar.
por favor. A gente pensou em tudo isso, cada palavrinha que está aqui, gente, foi pensada para desenvolver competências e habilidades alinhadas à BNCC. Nenhuma palavra que está aqui está aleatória. Protagonismo, empatia, cidadania, planejamento de futuro, entendeu? Nenhuma é aleatória. Todas a gente tem correlação com as competências e habilidades da BNCC. Aqui a gente distribuiu em carga semanal e carga anual. Uma das coisas legais na cultura digital, pensamento computacional, robótica educacional, cidadania digital. Ficou faltando aqui o letramento digital, que eu não coloquei, que não saiu aqui, que precisa ter o letramento digital, porque a gente tem recebido alunos nos anos iniciais com baixo nível de letramento digital. Pode passar, Helena. Até aí, tudo bem, gente? O exemplo? Quais foram os elementos estruturantes que nós usamos nessa matriz? As 10 competências gerais da BNCC, de forma transversal e integrada. Gente, a matriz é integral e integrada, tá? O currículo organizado por áreas de conhecimento e parte diversificada. Nós trouxemos os saberes locais, territoriais, culturais e socioemocionais para dentro, junto com os saberes escolares, e a proposta é fortalecimento da aprendizagem ativa, investigativa, maker, digital e cidadã. Então, cada item desse é intencional, ele solta eixos de ação dentro da matriz. Esse foi a estrutura, foram os elementos estruturantes da matriz do ensino fundamental dos anos iniciais que a gente fez de exemplo. Mostra agora, Helena, como é que a gente organizou a grade horária. Aqui, gente, está escrito errado em cima, Helena, não é exemplo de matriz, é exemplo de horário. Depois você corrige para mandar para elas, para não causar confusão, tá? Que esse aqui é exemplo dos tempos, da organização dos tempos do horário semanal. 7h30 às 8, acolhida, roda de conversa, planejamento. Aí eu pus na frente, olha lá, competência 6, 8, 9, 10. Das 8 às 9, o bloco acadêmico. Das 9h30 às 10, o intervalo. Das 10 às 11h30, as práticas interdisciplinares. O almoço e tempo de convivência. Perceba que eu coloquei cultura, bem-estar e cultura de paz na hora do almoço. O profissional da educação pensar esse horário do almoço dentro do cuidado, bem-estar e cultura de paz, porque senão eu não posso pensar. Lembra, tudo tem que ter intencionalidade na educação integral. O bloco de práticas experimentais e o bloco de estudo orientado, e o aluno vai para casa. Perceba que nessa escola a proposta já é entrar às 7h30. Tira aquela quebra um pouco de entrar às 7 horas, ele entra um pouco mais tarde e sai um pouco mais tarde. Pode passar, Helena. E aí, gente, isso posto, agora eu vou passar a palavra para Alicia. O que é a política de ETI? Né? O que é esse novo programa implementado pela Lei 14.640 de 2023, que instituiu o programa Escola em Tempo Integral? É importante que se diga que ela tem avanços em relação ao Mais Educação. Muitos de nós aqui somos do tempo do Mais Educação. O programa, ele assimila alguns conceitos do Mais Educação, super importantes, mas ele avança em vários pontos, e uma das questões são as oficinas, e a Alicia vai falar um pouquinho disso. Os procedimentos operacionais do programa são regulamentados pela portaria 1495. E tem a resolução do FNDE, de número 18, que dispõe sobre a execução financeira. Então, é um pouco sobre o programa, os procedimentos operacionais e a execução financeira que a Alicia e a Helena vão falar com vocês a partir de agora. Pode passar. Helena e Alicia. Então, vamos lá. A questão da legislação, que a Lília acabou de colocar e que está nesse slide, é uma legislação que fundamenta toda essa política.
E quando é uma política educacional, ela vem para ficar, ela não é passageira, ela vai ser implementada aos poucos, nós vamos ir aperfeiçoando tudo isso nas nossas redes, nas nossas escolas. Na hora que a Lília estava falando da matriz, eu fiquei preocupada aí, porque a gente já viu algumas matrizes de vocês, e não fiquem preocupados que a gente vai ajudar a melhorar essas matrizes, se não for para esse ano, para o próximo ano, mas a gente vai ajudar, tanto da educação infantil, como do ensino fundamental, aos pouquinhos, e vocês viram que as matrizes, elas têm a fundamentação na BNCC, que trouxe os conhecimentos pedagógicos, né, e que trouxe o currículo, esse currículo integrado da educação em tempo integral, ele também está sendo construído, só que a gente precisa avançar, nós não podemos ficar na mesmice do que a gente vinha fazendo, né, para isso, inclusive, o Ministério da Educação está dando fomento, está dando esse dinheiro para as matrículas. Então, a minha ideia é de que vocês peçam, usem esses slides, peçam para os diretores lerem essa legislação, leiam junto com eles, os coordenadores das escolas, pode ser da educação infantil, do ensino fundamental, discutam bastante e levem isso nos HTPCs para os professores. Nós estamos vendo uma distância muito grande entre aquilo que a secretaria tem como responsabilidade de fazer, aquilo que o diretor de escola tem que fazer e chegar lá na ponta nos nossos professores, né? Isso que a Lília falou é muito importante. Nós temos que organizar essa transformação da escola, né? E a secretaria tem um papel importante nisso, mas lá na escola, os nossos professores, tanto de educação infantil como de ensino fundamental, têm que conhecer essa concepção mais profundamente e tem que voltar lá na BNCC, né? Desde 2017 ela já foi aprovada, e ela tem que vir para dentro dessa matriz. Não adianta também só ter a matriz, vocês viram aí que tem que ter a matriz e depois tem que ter o espelho da carga horária. Mais do que isso ainda, nós temos que avançar. Montou a matriz, viu o que vai estar na parte diversificada, não pode ser qualquer coisa, e tem que ter o entendimento de quem vai dar essa parte diversificada, entender e ter uma formação para ele poder realmente, no dia a dia lá na escola, se for a orientação aí da questão da alimentação escolar, tanto para a criança pequena como para os outros alunos do ensino fundamental, como é que isso vai se fazer, né? Como é que vai ser desenvolvido ao longo do ano. A outra questão é que a portaria, essa portaria 1495 de 23, ela já trouxe uma regulamentação de como proceder na educação em tempo integral. Então, não é de qualquer jeito, a gente vai ter que ir adaptando isso à nossa realidade, cada um no seu município, no seu local, olhar muito para o censo escolar, isso é uma coisa que eu e a Helena estamos fazendo nos grupos, né, vamos conferir essas matrículas do censo, porque tem essa resolução, número 18 do FNDE, que explica no que pode gastar e não gastar o dinheiro, mas, além disso, ela traz o procedimento depois de como prestar contas, né, e cada município vai ter que prestar a conta lá no BB Ágil, mas não é só o processo, né, tem que saber o que, planejar o que vai comprar, depois tem que receber isso, tem que ver, a Helena vai depois falar um pouquinho aí de cada, o que é serviço, o que é dinheiro de capital, separar isso bem separado, para poder ter o entendimento, prestar a conta certinho, para poder avançar. Então, a legislação é muito importante, e eu faço aqui também uma atenção de que a gente começou muito rápido o processo nas redes, e muitos municípios fizeram decreto. Agora, o Ministério da Educação está aí primorando para que a gente, cada município faça a sua lei, né, aprove na Câmara, discuta,
os prefeitos têm que entender o que é a educação em tempo integral, os vereadores, a comissão de educação, para que a gente possa ter uma lei municipal que estruture esse programa até dentro do PPA, do Plano Plurianual, que vai ser construído esse ano e que vai direcionar o programa para o resto dos anos aí de 2026, 27 e 28. Bom, no outro slide tem a finalidade do programa. Por que esse programa, né, o que ele veio nos dizer? Ele veio fomentar as matrículas, veio nos ajudar a ter mais dinheiro para as matrículas, mas, na verdade, o programa já estava colocado lá na meta 6 do Plano Nacional de Educação, né? Então, nós vamos ter que ir, depois, rever os nossos planos municipais e ver como é que nós vamos avançar nessa questão da educação e desse programa implementado nas nossas escolas de tempo integral. Em toda a educação básica, ele pode ser lá na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais e finais, e no ensino médio, o ensino médio para os estados. Também os municípios têm que ter claro, né, e aí a gente já viu, alguns de vocês tiveram mais clareza de priorizar os estudantes mais vulneráveis, e outros não deixaram claro quais são os critérios. Então, precisa ter também uma resolução da secretaria voltando nos critérios, raça, cor, gênero, inclusão, quem recebe benefício de prestação continuada, quem é do Bolsa Família, precisa ter essa questão bem colocada e bem clara e bem transparente para a comunidade nossa escolar também saber que é para atender as matrículas, é para atender dentro desses critérios. E, por fim, a gente tem aí um acompanhamento técnico do Ministério da Educação e do financeiro no FNDE, só que as interpretações têm sido assim, né, como a Lília falou, cada município está entendendo um pouco de um jeito, e a gente precisa alinhar esse programa dentro daquilo que a legislação fala, né? No outro slide, Helena, não sei se dá para ir para o outro slide, que é o que os gestores municipais precisam saber, né? Aqui, já se falou da matriz, então tem uma parte que é para a equipe técnica da secretaria, a Lília chamou a atenção dos supervisores, os supervisores de ensino, junto com o secretário, têm que ser os grandes responsáveis pela implementação, porque são eles que vão às escolas, são eles que têm que orientar esse processo, são eles que têm que registrar nos seus termos de visita o que a escola está fazendo, se está fazendo bem feito, ou se ainda não está fazendo, e a secretaria tem que cuidar dos recursos, da transparência desses recursos, da prestação de contas, e aqui é um apelo que eu vou fazer. Precisa que tudo isso seja muito transparente, que vocês deem transparência de tudo aquilo que vocês estão fazendo em relação à política de educação integral. Uma das perguntas do Ministério Público e do Tribunal de Contas é visitar essas escolas e conhecer o que a escola está fazendo, qual é a transformação que a gente está fazendo nesses alunos para ir terminando, para ir aos pouquinhos, diminuindo a desigualdade educacional. Helena, o fluxo, pode ser? Bem, pessoal, eu e a Alicia, a gente construiu um fluxo para ajudar todo mundo a entender os 2 ciclos que estão vigentes, e tem muitas secretarias que pactuaram os 2 ciclos. Hoje, eu e a Alicia, a gente vai focar mais no ciclo de 2023, porque é o ciclo que o dinheiro está na conta. Então, a ideia é que cada município siga esse fluxo e veja se está indo mais para o sim ou mais para o não, porque dependendo disso, algumas ações precisam ser tomadas para garantir que fique tudo redondinho. Dentro do ciclo 1, o ciclo 1 foi pactuado? Se sim,
As matrículas deste ciclo foram pactuadas tanto no CIMEC quanto no censo escolar? Se sim, a gente segue adiante. Se não, aí já é hipótese de devolutiva do valor recebido. Aqui só uma correção, é pelo FNDE. Ok, resolvi. Essas matrículas foram declaradas tanto no CIMEC quanto no censo escolar. Eu vou verificar se todo o valor já foi gasto. Se todo o valor já foi gasto, verificar as pendências da prestação de contas no BB Ágil. Se não, verificar se o ato que autoriza a inserção desses recursos no orçamento do município está atualizado para gastos no ano de 2025. Se não, verificar com o financeiro para atualizar, e se sim, fazer um plano de ação para planejar esses gastos. Porque cada município recebeu um valor em custeio e um valor em capital, que aí tem que organizar para esse ano finalizar os gastos dentro de cada uma dessas categorias. No ciclo 2, que aí é o ciclo que todo mundo pactuou em outubro do ano passado, as questões elas são um pouco diferentes. Então, a gente tem alguns prazos vigentes. Da mesma forma, as matrículas do ciclo foram declaradas no CIMEC e no censo. Aqui, o prazo do censo para esse ciclo ainda está em aberto, das matrículas que foram criadas. Aí, da mesma forma, se eu não declarei tanto no CIMEC quanto no censo escolar essas matrículas que eu criei, já tenho que devolver o valor para o FNDE. Se sim, o próximo passo é olhar para a política de ETI e ver se ela está atualizada e se ela é lei. Porque, se não, o próximo passo desse fluxo é atualizar para a lei aprovada na Câmara Municipal e atualizar no CIMEC. Se está tudo certinho, é ver, de novo, a questão dos recursos, se já está tudo atualizado e autorizado para quando o dinheiro cair na conta da secretaria, a gente já começar a gastar, e, de novo, fazer um plano para execução desses recursos. Então, para os dois ciclos, a gente tem esse passo a passo do que a gente precisa verificar e dentro desse sentido. Para quem está passando por transição de carreira e para garantir que realmente está tudo... Transição de gestão, perdão, pessoal. E para garantir que está tudo redondinho de uma gestão para outra. Nos extratos do FNDE, é possível verificar se o município pactuou o ciclo de 23 ou não, porque nos extratos de FNDE já está constando as ordens bancárias feitas para cada uma das secretarias. Então, se a secretaria teve ordem bancária nos anos de 2023 e 2024, então teve pactuação do ciclo de 2023. A grande questão está sendo entender se as matrículas pactuadas em 23 foram declaradas em 2024. Então, o que eu e a Alicia estamos fazendo, e aí quem tiver dúvida depois pode procurar a gente no privado. A gente está tendo que bater as matrículas de tempo integral declaradas em 2023 e em 2024, para ver o que aumentou dessas matrículas de um ano para o outro, e se essas matrículas que aumentaram correspondem ao que foi declarado no CIMEC. Porque, por exemplo, eu declarei 30 matrículas no CIMEC para o ciclo de 2023 e 2024. Agora eu tenho que conferir no censo se a gestão anterior declarou essas matrículas. Então, se em 2023, por exemplo, tinha 200, em 2024 foram declaradas 230, quer dizer que está tudo ok, que o que foi declarado no CIMEC foi declarado no censo, então eu posso continuar na execução desses valores, eu não preciso proceder à devolução. Então, isso é um procedimento que eu e a Alice, a gente está seguindo com todos os municípios que estão com essa questão de verificar a gestão de informação. Agora, só reforçando alguns prazos do ETI para o ciclo de 23, que é o ciclo que foi pactuado em 23 e o pessoal começou a andar em 2024. Os recursos, eles podem ser executados até outubro de 2025. Então, para quem já está tudo redondinho,
A matrícula foi criada, a matrícula foi declarada no CIMEC, eu tenho política de ETI atualizada, está tudo certinho no CIMEC, eu vou partir para a execução financeira e para o BB Ágil, levantar os valores de capital e de custeio que eu ainda tenho para gastar e fazer a execução financeira de acordo com os percentuais que foram pactuados no CIMEC. E aí tem a questão dos gastos permitidos e vedados pela LDB, que aí são os artigos 70 e 71. Eu e a Alice, a gente não vai entrar muito nisso, a gente só vai entrar nas dúvidas mais comuns. E aí a prestação de contas no sistema BB Ágil. Dúvidas mais comuns, diferença entre capital e custeio, principalmente quando a gente considera a reforma. Despesa de capital é tudo aquilo que acrescenta valor para o patrimônio da prefeitura. Então, grandes reformas, ampliação de sala, construção de escolas, é tudo despesa de capital. Agora, tudo aquilo que só melhora a aparência da escola, ou é pura e simplesmente manutenção e conservação dos espaços que já existem, é despesa de custeio. Então, em caso de dúvida, eu e a Alice, a gente está sugerindo sempre dar uma consulta com o engenheiro da prefeitura, com o pessoal da obras, para ver se aquilo ali é uma reforma grande, então vai aumentar o valor do imóvel, ou se aquilo é pura e simplesmente manutenção e conservação do espaço, então eu posso gastar como material de custeio. Helena, só um detalhe, consulta por escrito, certo? Porque palavras ao vento, né? Palavra eu falo e depois desfalo. Então, na dúvida, consulte e peça para ele te dar um laudo técnico, porque ele é engenheiro, tem ART, né? Então, se ele falar que vai melhorar o valor agregado, vai melhorar o valor do imóvel, é ele que está dizendo, não é você, entendeu? E aí você guarda esse documento para fazer gestão de evidências. Só esse adendo, Helena, obrigada. Perfeito. Outra dúvida é referente material permanente e material de consumo. Material permanente é despesa de capital. O material permanente é aquele que ele dura mais que 2 anos. Ele não se desgasta. Então, se eu comprar, ele vai entrar para o inventário da prefeitura, por exemplo, e aí vai ter vários anos até eu conseguir trocar ele de novo. Então, isso vai ser instrumento para laboratório de informática, instrumento musical também entra nessa categoria. Na parte dos esportes, é mais relacionado à infraestrutura das quadras, como, por exemplo, as redes. Então, tudo que ultrapassa esse limite de 2 anos e não vai se desgastando com um tempo muito rápido, é material permanente e verba de capital. Agora, eu tenho, na verba de custeio, material de consumo, que é aquele que as crianças e as pessoas vão usando, e aí ele vai se desgastando. Então, brinquedos pequenos, né, que as crianças vão usando, eles vão ficando, eles vão se desgastando, as bolas das quadras, que também vai se desgastando, material de escritório. Então, tudo isso que com o tempo ele vai perdendo as suas características, é considerado material de consumo. E aí a grande principal diferença é, por exemplo, o parquinho infantil e os brinquedos. O parquinho infantil, ele dura mais que 2 anos, ele é despesa de capital, ele é uma compra grande. Agora, esses brinquedos que a gente compra para uso nas atividades pedagógicas, aí já é material de consumo, é despesa de custeio. Outra coisa que eu e a Alice temos reforçado, o que eu posso gastar dessa despesa de capital e de custeio dessa verba? Sempre nas escolas participantes do programa. Então, se lá no CIMEC eu pactuei a escola X e a escola Y, os gastos obrigatoriamente vão ter que ser feitos nas escolas, na escola X e na escola Y. E aí o MEC pontua. A entidade executora, que é a secretaria, deverá inserir nos comprovantes o código INEP de cada escola para a qual a despesa correspondente foi destinada. Então, aí é uma orientação que eles estão fazendo com relação à prestação de contas. Então, assim, da parte administrativa, eu e a Alice resumimos, né, porque a gente tem falado sobre isso na cabeça de todo mundo nas últimas 2 semanas, e agora a gente vai abrir para a escuta de dúvidas e fica aberto aqui para os secretários usarem esses últimos 10 minutos do nosso encontro, caso tenha alguma dúvida.
Tadinhos, eu acho que a gente jogou tanta coisa na cabeça deles que eles estão assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Desvio, tá parecendo jogada de queimada, né? A gente jogando queimada. Joga o desvio. Pode tirar da apresentação, Helena, que aí a gente se vê. Não, mas eu acho que ficou mais claro para todo mundo, com certeza. E agora, nos encontros individuais, a gente vai fortalecendo isso. Eu fiquei aqui pensando, né, que vocês já têm as matrizes homologadas, né, e estão lá fazendo aquilo que podem. Não se preocupem, vamos deixar assim e vamos ajudar a construir a matriz nova, o desdobramento disso, e se não puder ser para esse ano, no ano que vem vocês já vão ter isso preparado, as escolas vão estar prontas, porque isso também depende de atribuição de aula, né, do professor que vocês já puseram lá. Então, não vamos fazer confusão nenhuma, vamos devagarzinho, uma coisa por vez, para a gente poder ajudar vocês a ficar em ordem. Mas vamos perguntar, gente, vamos aproveitar esses 10 minutos. Bom dia, vocês me desculpem, eu estou sem câmera, sou a Patrícia, do município de Aras, né? E ontem mesmo tive reunião com a Alícia e com a Helena, que foi muito produtiva, clareou algumas coisas para nós, e hoje novamente, né? Quero parabenizar o grupo por essa formação tão clara, né? Que mostra para a gente o que nós realmente precisamos fazer. E eu quero só colocar uma situação que eu acredito que nos outros municípios não tem. E como aqui eu tenho de tudo um pouquinho, né, Alice, que até nós brincamos ontem, né? Aqui, no município de Aras, a matriz não está adequada, tá? A matriz está antiga e não está adequada nem a matriz do estado de São Paulo, tá? E eu sou municipalizada até o 9º ano, tá? Eu não sou... A municipalização aqui englobou ciclo 1 e ciclo 2. Então, assim, a minha situação é um pouco mais delicada do que a situação dos outros municípios ainda. Não fique preocupada, a gente vai trabalhar a educação do tempo integral, eu vou passar já a palavra para a Lília, mas a educação do tempo integral veio para toda a trajetória escolar, para os anos iniciais e para os anos finais, mas a gente vai conversar com você bastante da questão dos anos finais, e vou dar um alerta aqui para todos os municípios. Precisa tomar muito cuidado com a questão da municipalização anos finais, porque o dinheiro do Fundeb que nós estamos recebendo não dá para a gente assumir compromissos. E quem foi lá no giro da Undime escutou o advogado falar, orientar, de que tomar muito cuidado, porque às vezes o Estado fica empurrando os anos finais e a gente não tem, e não dá o dinheiro, né? O do dinheiro do CMS não veio. Então, se não tem recurso, tem que fazer bem o cálculo de gastar 70% só na folha, 30% no investimento, e não ampliar nada, porque senão cria essa situação que criou aí da Patrícia, uma situação delicada que tem que atender todos até o 9º ano. A gente sabe que a escola, quando vem para o município, melhora, mas precisa ter recurso para poder fazer. Se não tiver recurso, não dá para fazer. Então, a gente vai trabalhar também os anos finais aí, viu, Patrícia? Lília. Então, eu estou pensando aqui, gente, é claro, aqui a gente deu 2 exemplos, um de educação infantil e um dos anos iniciais. Mas os anos finais, eles têm aí uma questão importante da transição para o ensino médio também. Então, quando você pensa a matriz, é fundamental pensar a matriz em articulação com a rede de ensino estadual também, para que essa matriz promova uma transição saudável, tanto para o ensino médio, quanto para o ensino médio integrado ao ensino tecnológico profissional. Então, é preciso pensar isso, tem que ser pensado na transição. Eu falo sempre, e a Alícia ri quando eu falo, pessoal, quando vai planejar a transição no projeto político-pedagógico,
Você pergunta, você planeja a transição? Ele fala, sim, eu levo os alunos para conhecer outra escola. Me desculpe, isso não é planejar a transição. Isso é visita, tá? Eu fui visitar, né? Planejar a transição é olhar para a BNCC, é pensar como os conhecimentos, competências e habilidades adquiridas numa etapa, como que elas vão transicionar para outra etapa, quais são as necessidades de recomposição das aprendizagens na outra etapa, quais vão ser as estratégias para mitigar eventuais baixo aproveitamento ou desenvolvimento dessas competências, enfim, é sentar junto e planejar junto, não é fazer visita, tá? É legal fazer visita, é divertido, é gostoso, mas isso não é projeto de transição. Então, fica tranquila que a gente pensa também, nós temos um bom exemplo de educação em anos finais, que eu fui visitar, inclusive, está dando muito certo. Gente, por que a gente usa muito exemplo? Porque planejar é lindo, não é? Só que na hora que a gente vai planejar, a gente descobre que muitas das coisas que planejou, às vezes não conseguiu adaptar. Então, conhecer as experiências de outras pessoas, o que deu certo, o que não deu certo, ajuda muito a gente. Por quê? Porque diminui percurso, né? A gente erra menos, né? A gente pensa isso junto com você para os anos finais. Tá certo, obrigada. Tá. O que mais, gente? Nós estamos à disposição para esse geral. Querem falar um pouquinho da experiência de vocês? Ou querem deixar para a gente conversar no particular depois? Estou achando que vocês estão querendo depois conversar cada município sozinho com a gente, né? E aí, depois, gente, fica uma provocação, tá? Vou fazer uma provocação. Com o nível de amadurecimento em cooperação que a Anvapa construiu na última década, eu falo última década porque é antigo o processo de vocês, mas na última década, né, nos últimos 10 anos, vocês amadureceram muita colaboração. Talvez seja o momento de começar a pensar um currículo regional. Né, Alicia? Vamos fazer a provocação para vocês pensarem um currículo regional, né? Acho que vai ter aí uma próxima reunião da Anvapa, né? E a Lenita pode já começar uma discussão com todos, né? No dia da reunião da Anvapa, para ver se há essa possibilidade de a gente elaborar o currículo regional. Vai ser uma experiência inédita, mas alguns outros consórcios do Brasil, lá em Santa Catarina, fizeram, está dando muito certo, está sendo implementado, e eu acho que é um avanço para a própria região e para cada um de vocês. Então, discutam isso na reunião mensal, e aí vocês nos dão um feedback para a gente propor já a estrutura do currículo, se for regional. Uhum. Ok? Muito bom, a Adriana levantou a mão. Uhum. Adriana? Será que ela nos ouviu? Bom dia. Gostaria de parabenizá-las pela reunião, muito com orientações claras, né? Só a parte do não se preocupe, que muita coisa para fazer. Adriana, o parte de não se preocupe é meio fake, não é? É justamente por ter sido... Sabe que nem quando a gente vai, assim que a pessoa bate nas costas, vai tudo ficar bem, sim, vai tudo ficar bem. Mas vai ficar sim. Vai ficar. Não, mas é que a reunião foi tão esclarecedora, né? Me situou, assim, do que precisa ser feito, e é muita coisa que precisa ser feita, né? Então, acho que é bem isso mesmo, colocar um pouco o pé no freio, priorizar o que vem primeiro, né? E aí, acho que na segunda a gente tem daí do município, a gente já tem na segunda-feira. Então, eu tenho alguma dúvida assim, aí a gente... Acho que traz as especificidades, né? O Adriano, você usou um termo priorizar. A gente está vendo isso acontecer, a gente está muito enfronhado na questão da educação integral, então a gente está vendo isso acontecer cotidianamente. Você falou uma palavra-chave, prioriza, gente. A prioridade agora é ver o recurso, gastar o recurso direitinho, isso está na boca aí do processo, organizar a documentação, quem não implementou a política, implementar a política direitinho no município, estruturada.
Aí, a questão da matriz, gente, eu fiz a provocação da matriz, mas pensem o seguinte, não tem certo e errado, a gente tem que abandonar um pouco essa questão. Ai, meu Deus do céu, a Lilian falou que eu pus de manhã a parte geral, formação geral básica, e à tarde a oficina, está errado. Não está errado, tá? Calma. Vamos usar, ao invés de errado, só que amadurecimento. Então, precisa amadurecer. Pode planejar, Adriana, sabe, aos poucos. Sim. Porque mudança de matriz, gente, é mudança cultural, é mudança de paradigma. Se a gente tenta implementar tudo de uma vez, imagina o samba-lelê que vai dar na rede de vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês de um município que teve que mudar o horário do intervalo para inserir o profissional de educação para a intencionalidade do intervalo. O sindicato baixou na secretaria, porque mudou o horário do intervalo, sabe? Para fazer revezamento de docente, para ter o docente responsável pelo horário do intervalo, o sindicato baixou lá, ó. A gente sabe dessas questões. Então, planejem com cuidado as mudanças da matriz, para que elas não impactem de maneira violenta e que seja progressivo, sabe? Para ir mudando os paradigmas e vocês não terem problemas políticos, porque, gente, sem governabilidade vocês não implantam o que vocês desejam, então vocês precisam ter governabilidade. Vocês concordam comigo? Vocês têm que ter governabilidade? Então, Adriana, é isso, priorize. E vá com calma. É claro, tem que implementar a matriz? Tem, mas vai progressivo, porque quantas décadas que a gente está pensando do mesmo jeito, não é não? Sim. Então, para tirar um pouco esse peso do coração de vocês, tá bom? Obrigada. Um beijo, gente. Um beijo grande, um beijo no coração. Eu estou vendo um monte de gente aí que já conhece.